Fala aí, pessoal. Mais uma vez, né, espero que todos vocês, assim como a sua família, estejam bem. E eu gostaria de pedir que vocês, nos comentários, ou me mandem uma mensagem privada, não importa, mas eu preciso desse retorno em relação às aulas, entendeu? Porque tudo aquilo que eu puder fazer para poder melhorar a compreensão de vocês a respeito dos temas que a gente está abordando, eu vou fazer, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento ao estudo da cinemática escalar, definindo o conceito de velocidade média. Então, após isso, a gente vai aprender a calcular e a gente finaliza a aula trabalhando com a conversão entre as duas unidades que a gente mais se utiliza para medir a velocidade de um corpo. Então, pessoal, o conceito de velocidade média, eu acho que não é um bicho de sete cabeças para vocês. Nesse primeiro momento, né, a gente entende a velocidade média como sendo uma grandeza que se relaciona com a rapidez do movimento de um corpo. Ou seja, quanto mais rápido for o movimento de um corpo, maior vai ser a sua velocidade média. Então, velocidade média ela está relacionada com a rapidez do movimento de um corpo. A gente determina a velocidade média através dessa relação que aparece aí. Então observem que a velocidade média ela depende de dois fatores. Na verdade, é uma razão, é uma divisão entre duas grandezas. A primeira delas foi, na realidade, tudo aquilo que a gente estudou na aula anterior. Em cima aparece o deslocamento, ou seja, aquele ΔS. Então, a velocidade média ela é dada pela razão entre o deslocamento de um corpo. Só lembrando, pessoal, que o deslocamento ele é dado pela diferença entre as posições final e inicial desse corpo, como a gente viu na aula 3. E abaixo, no denominador, aparece o ΔT. Esse ΔT ele representa o intervalo de tempo que esse corpo vai levar para conseguir se deslocar, né? Esse deslocamento ΔS ele vai levar um tempo. Esse tempo ele é dado por esse ΔT. E da mesma maneira do deslocamento, o intervalo de tempo ΔT ele é dado pela diferença entre dois instantes. Então a gente está analisando um instante inicial do movimento de um corpo e um outro instante que eu vou chamar, né, após esse, que eu vou chamar de instante final. E aí o que acontece? Esse intervalo de tempo é dado pela diferença entre o instante final que a gente está analisando o movimento desse corpo pelo instante inicial da análise desse movimento. Pessoal, olha só, se a gente analisar a relação do slide anterior, qualquer unidade de comprimento dividido por unidade de tempo é uma unidade de velocidade. Então, por exemplo, se eu quero medir a velocidade de uma lesma andando pela sala de aula, por exemplo, essa lesma
por segundo ou até por minuto, ela vai andar pouquíssimos milímetros ou centímetros de repente. Então, milímetro por segundo, centímetros por segundo ou por minuto são unidades de velocidade. Entretanto, existem duas que são utilizadas com muita frequência. Uma delas é o quilômetro por hora, que eu acho que isso aparece na nossa vida, normalmente. Então, no velocímetro de um carro, nas placas que ficam nas ruas, as velocidades elas são expressas em quilômetros por hora, perdão. Só que existe uma outra unidade, que é o metro por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Então, é interessante, isso vai aparecer em muitos exercícios, como a gente converte uma velocidade expressa em metros por segundo para uma velocidade em quilômetros por hora. Se vocês observarem aí essa imagem, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou pegar o valor dessa velocidade, eu vou multiplicar por 3,6. Se eu quero fazer o processo inverso, ou seja, dada uma velocidade em quilômetros por hora, eu quero transformar essa velocidade em metros por segundo, basta pegar o valor dessa velocidade e dividi-la por 3,6. A gente vai trabalhar agora com alguns exemplos de aplicação direta da fórmula da velocidade média e também a gente vai exercitar um pouco essa questão da conversão entre as unidades de velocidade. Então, observem aqui o primeiro exemplo. Um ciclista encontra-se no marco 50 km de uma rodovia às 10 horas. Às 15 horas, ele passa pelo marco 230 km da mesma rodovia. Então ele está pedindo para determinar algumas coisas. Felizmente, ninguém vai ser obrigado a olhar os meus desenhos, até porque eu encontrei um desenho razoável na internet. Então, o texto, né, eu tentei representar aqui por esse diagrama. Então, observe, peguei aqui uma trajetória, né, estou considerando isso como sendo uma reta. Essas posições estão sendo dadas em quilômetros. Então, num primeiro instante, ou seja, às 10 horas da manhã, esse motorista está passando aqui, ó, no marco, né, 50 quilômetros dessa rodovia. E às 15 horas ele vai passar aqui pelo marco 230 quilômetros dessa rodovia. Então, como é que a gente calcula o deslocamento? A gente tem que lembrar da aula passada. O deslocamento, no caso desse ciclista, é dado pela diferença entre as posições final e inicial dele. Então, aqui reparem que essa aqui, 230 km, representa a posição final desse ciclista e 50 km representa a posição inicial dele. Então, o deslocamento sofrido por esse ciclista vai ser 230 menos 50, que é igual a 180 km. Tá dando para entender? No item B, está pedindo aqui para calcular o tempo gasto nesse movimento. Ou seja, se ele passou o início, né, do análise do movimento dele, né, começou às 10 horas e terminou nesse exercício às 15 horas, eu acho que é fácil vocês entenderem que se passaram 5 horas. Mas como é que a gente formaliza isso? O tempo gasto no movimento é um intervalo de tempo, certo? O intervalo de tempo é o instante final da análise do movimento desse corpo menos o instante inicial da análise desse movimento. Ou seja, olha só, aqui, né, quando ele atinge essa posição, 230 km, representa a situação final do movimento desse ciclista. Então, aqui ele passou, né, nessa posição às 15 horas. O menos, que é da relação, no caso, o instante inicial do movimento dele, quer dizer, o movimento desse ciclista começou a ser analisado a partir de um tempo igual a 10 horas. Ou seja, o tempo gasto nesse movimento foi de 5 horas. Aí no item C, ele está pedindo para determinar a velocidade escalar média desse ciclista. Bom, velocidade média é distância dividido por tempo. Então,
no item A, nós calculamos o deslocamento. Ó, o deslocamento sofrido pelo ciclista foi de 180 km. O tempo que ele levou para fazer isso foi de 5 horas. Então, ó, 180 divididos por 5 dá 36. E a unidade, ó, é só olhar aqui, ó, o que sobra. Quilômetros por hora, que é a velocidade média desse ciclista. Tá ótimo. Para finalizar esse primeiro exemplo, ele está pedindo para determinar a velocidade escalar média do ciclista, só que em metros por segundo. Então, olha só, reparem que aqui no item C, eu obtive a velocidade em quilômetros por hora. E aí, como é que a gente faz isso? De quilômetros por hora para metros por segundo, é só a gente relembrar daquela imagem que eu coloquei aqui, do slide anterior, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente pega o valor da velocidade, que no caso é 36, e eu vou dividir isso por 3,6. Essa é a regra de conversão. E 36 divididos por 3,6 é igual a 10. Ou seja, 36 km por hora equivalem a 10 metros por segundo. Tá ok? Então, pessoal, o segundo exemplo está dizendo o seguinte, ó. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a seguinte inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviços se encontra no marco quilômetro 245 dessa rodovia, o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora, seja lá de quanto for. É uma questão, observem aí, de múltipla escolha. Então, olha só, por mais que eu não saiba desenhar, mas todas as vezes em que vocês puderem pegar um problema de física e colocar isso através de um desenho, de uma imagem, mesmo que só você entenda, façam. A questão visual, ela sempre facilita muito a nossa vida. Então eu tentei representar aqui por essa imagem. Observe que tem aqui, como estava dizendo, o carro ele passa pelo quilômetro 200 dessa rodovia e 30 minutos depois ele vai passar pelo marco que ele chama de quilômetro 245. Agora, quando vocês forem resolver um problema, o que eu peço a vocês? Peguem um lápis e façam exatamente como eu estou fazendo aqui. Ó. O que o problema está pedindo para calcular? Não é a velocidade média dele? Então, quando vocês forem lendo o enunciado, peguem isso e sublinhem, como eu estou fazendo aqui. O que ele está pedindo para calcular? A velocidade média desse carro em quilômetros por hora. Então, observem que aqui ele está pedindo uma coisa, né, que é a velocidade média, mas ele também obriga que essa velocidade média ela esteja expressa em quilômetros por hora. Deu para entender? Então, olha só, está aqui a fórmula, né? Velocidade média é deslocamento divididos pelo intervalo de tempo. Então, por partes. Qual foi o deslocamento sofrido por esse motorista, pelo carro? Bom, a posição final que ele ocupa é 245 km, menos a posição inicial, que a gente começou a analisar o movimento desse carro, foi de 200 km. Ou seja, o deslocamento sofrido por esse carro é de 45 km. E quanto tempo que ele levou para fazer isso? É só voltar para o enunciado e observar que, nesse caso, esse carro ele levou 30 minutos. Qual é o problema de eu chegar e resolver esse exercício, nos utilizando somente desses dois dados? A velocidade média não tem que estar expressa em quilômetros por hora, não é isso? Mas olha só aqui o intervalo de tempo. Ele está expresso em minutos. Então a gente tem que lembrar aquela aula a última aula que nós tivemos em sala, presencial. Como é que a gente transforma de minuto para hora? A gente viu que para fazer isso, basta pegar o tempo e dividir por 60, o tempo em minutos e dividir por 60. Então o que acontece? Aqui nós temos o seguinte, 30 divididos por 60, então ó, 30 minutos, para a gente expressar isso em horas, eu tenho que dividir o tempo por 60, ou seja, eu tenho 30 divididos por 60, que é igual a meio. Agora sim, meia hora
já está expresso na unidade correta, aí como é que a gente calcula a velocidade? Ó? O deslocamento está aqui, né, que a gente calculou, 45 km, o intervalo de tempo está aqui, meia hora. 45 divididos por meio é igual a 90. 90 km por hora, que equivale aqui no caso a alternativa B como resposta. Então eu peço, quando vocês forem resolver qualquer problema, por favor, tomem cuidado também com a questão das unidades. O terceiro exemplo está dizendo o seguinte, ó, em novembro de 2005, o brasileiro Alexandre Ribeiro venceu o Campeonato Mundial de Ultraman, disputado na ilha de Kailua Kona, no Havaí. A prova foi composta por 10 km de natação, 421 km de ciclismo e 84 km de corrida. O tempo de Alexandre foi aproximadamente de 3 horas na natação, 14 horas no ciclismo e 7 horas na corrida. Portanto, a velocidade média aproximada do brasileiro no campeonato foi, em km por hora, alguma dessas alternativas. Então, primeira coisa, pegar o lápis. O que o problema está pedindo para calcular? Só sublinhar, a velocidade média. Só que essa velocidade média tem que estar expressa em quilômetros por hora, beleza? Então, ó, olha aqui a fórmula. Para eu determinar a velocidade média, eu tenho que saber qual foi o deslocamento sofrido por esse brasileiro e o tempo que ele levou para fazer tudo isso. Como é que eu vou calcular isso nesse problema? Observe o seguinte, que essa prova ela foi composta por 3 partes. Como é que eu vou saber o deslocamento total dele? Basta eu pegar nesse caso e somar, porque olha só, ele nadou por 10 km, pedalou por 421 e correu por 84 km. Ou seja, o deslocamento total dele foi de 515 km. Qual foi o tempo que ele levou para fazer isso? Na natação foi de 3 horas. O ciclismo 14 horas, mais 7 horas de corrida. Ou seja, ele levou 24 horas para fazer tudo isso. Então, a velocidade, no caso, é dado pelo deslocamento, 515 km, dividido pelo intervalo de tempo, que é igual a 24 horas. E observem, pessoal, o seguinte, aqui eu não tenho que fazer nenhum tipo de conversão de unidades, porque o deslocamento está expresso em quilômetros, o tempo está expresso em horas. Então eu já vou conseguir obter a velocidade na unidade que foi pedida, beleza? Então é só fazer essa divisão, e quando vocês fazem essa divisão, a gente obtém aqui o valor aproximado de 21,4. Como é que a gente marca isso? Basta pegar e olhar aqui as alternativas. O valor mais próximo de 21,4 é 21. Então, ó, e como é que eu sei que nesse caso não bate um valor certinho? Porque está escrito, ó, portanto, a velocidade média aproximada. Então, no caso, o valor mais próximo de 21,4 km por hora é 21, que é a resposta do exercício. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima semana eu vou corrigir os exercícios que eu estou deixando junto ao post onde tem esse vídeo em PDF. Tá? O esquema é o mesmo. Quem tem impressora pode imprimir e resolver os exercícios logo abaixo. Quem não tem, é necessário copiar os enunciados e resolver. Tranquilo? Então, pessoal, fiquem bem, fiquem a salvo, fiquem em casa, e qualquer dúvida, qualquer tipo de problema que vocês tenham relacionado à aula e por aí vai, é só pegar e mandar mensagem que a gente dá um jeito. Um grande abraço a todos.